Para mais uma live aqui do meu canal, aonde conversamos sobre maneiras de viver de dança. Meu nome é Juliano Pedroso, se você não me conhece, eu vivo há mais de 15 anos da dança de salão e eu estou aqui para começar a ensinar e a trocar conhecimento com as pessoas que participarem dessa live, maneiras de você começar a ministrar suas primeiras aulas de dança de salão. Hoje vai ser a primeira live da série de como você pode começar a criar a sua própria metodologia, o seu próprio método de ensino das danças de salão e começar a atrair os seus primeiros alunos e ganhar seu primeiro dinheiro com essa área, tá bom? E a primeira mais conhecida de todas é o método tradicional. O que é o método tradicional? O que é a metodologia tradicional? A metodologia tradicional é a forma de você lidar com os seus alunos num método de ensino e aprendizagem que é verbal, onde você simplesmente fala para os seus alunos, entendeu? Você corrige eles ali na hora, fala com eles, conversa, mas tudo se dá pelo verbal. Tudo se dá pela maneira de falar, não faça isso, não faça aquilo, tenta isso. Não existe outras formas de você chegar no mesmo resultado, sabe? A única forma que é a correta, que é a tradicional, ela é a verbal. Onde existe uma pessoa que detém o conhecimento e existe uma pessoa que não conhece sobre aquilo. E essa pessoa está ali para aprender sobre com alguém que conhece. E essa pessoa que conhece, ela está ali para instruir, para passar conhecimento, e ela usa do método mais tradicional de todos, que é o método verbal, né? E no nosso caso também, existem outros muitos métodos, metodologias, né? E tal, mas o método tradicional, a grande característica dele é o método verbal. Então é um método que fala muito, é um método que expressa muito por meio da fala. Eu sou uma pessoa que veio do método tradicional, mas assim, eu não me identificava completamente com o método tradicional, me incomodava muito, né? Às vezes eu queria pegar no professor e na professora e falar assim, faz uma vez comigo, dança uma vez comigo, me mostra de outra forma, coloca numa outra música, me explica de outras maneiras, e isso não acontecia, porque o método formal é tradicional, se você vai fazer uma aula de tango, você vai escutar somente tango realmente, se o passo é assim, ele é assim, não existe outras possibilidades desse passo ser modificado, porque ele é tradicional, né? O professor te ensina somente pelo método da fala, vocês se colocam sempre de frente ao espelho, né, para vocês aprenderem novas coisas. Sempre existe um homem no papel de homem, uma mulher no papel de mulher, dentro de um método tradicional de ensino. O homem no papel de condutor, perdão, e a mulher no papel de conduzida. Então, é um método completamente tradicional. Eu não digo que ele é tipo um método que é perdido, sabe? Porque eu utilizo muitas coisas do método tradicional que eu acho que são boas, que realmente funcionam, porque cada aluno tem uma forma de absorção. Então, você tem que ficar, já a primeira dica, hein? Você tem que ficar flutuando entre os métodos para você poder realmente conseguir passar o que você quer para o seu aluno, tá bom? Vamos para o segundo método? Anotou aí alguma dúvida sobre o método tradicional? Eu vou passar rapidão, porque senão a gente vai ficar aqui 1000 horas nesses métodos, tá bom? Construtivista. O construtivista, ele é um método que defende que o conhecimento é feito pela própria pessoa, certo? Ele não é concebido por meio do professor. Mas isso não quer dizer que as escolas que são construtivistas não tenham um professor. A diferença é que ele ele não deve apenas ensinar, ele deve o quê? Ajudar a construir. O mais importante é que ele oriente os seus alunos para uma aprendizagem mais autônoma. Então, quem é o meu aluno, por exemplo, sabe que eu faço bastante isso. Por quê? Eu adoro usar do método tradicional para falar, para instruir, dar o caminho, né? E aí chega no momento eu falo assim, agora é com você. Vamos lá, me propõe uma saída, me propõe uma entrada, varia essa movimentação. Por onde você viria? Então eu me torno um grande facilitador da construção de movimentação dos meus alunos. Então eu permeio muito também dentro do método construtivista, porque eu acredito que é uma forma realmente de fazer com que o aluno construa coisas, entendeu? A Cristiane me entregando aqui, ó, viu uma forma de sair. É exatamente isso. Você tem que buscar uma maneira de sair. Por quê? Desde as primeiras aulas, eu ensino para os meus alunos várias maneiras deles saírem. Várias maneiras de entrarem e saírem das movimentações.
E aí eu sempre peço para eles assim, bora lá, vamos usar os seus conhecimentos. Então acaba que faz com que os alunos, desde o início, comecem a guardar mais informações, buscar novas formas, porque uma hora ele tá saindo daquele jeito e toda hora ele vai sair daquela maneira, uma hora ele começa a ficar incomodado, né? Ele fala assim, putz, eu só sei sair assim desse passo, todos os passos que eu saio eu sempre caio nisso, e eles começam a ficar incomodados. Então, desde a primeira aula, eu começo a ensinar os meus alunos a raciocinar as ligações de movimentação. Por quê? Alunos que são do método tradicional, eles geralmente fazem assim: o passo volta para a base, o passo volta para a base, o passo volta para a base. Quando eles não fazem o passo e volta para a base, ele faz o passo, um passo, um passo, um passo, outro passo e volta para a base. Mas geralmente esse passo aqui ele é combinado. E aí o que eu falo para os meus alunos? Ok, esse é o passo 1, esse é o passo 2, esse é o passo 3, esse é o passo 4, certo? Eu ensinei ele para você nesse método que é tradicional. Agora eu quero que você faça o passo 1 ligado no passo 3, depois no passo 2 e depois no passo 4. Certo? Que ótimo, maravilhoso. Agora eu quero o passo 4 com o passo 3, com o passo 1, com o passo 2. E eles querem, às vezes, me escalpelar vivo. Por quê? Porque é uma maneira que eu encontro dos meus alunos começarem a construir algo realmente sólido dentro da dança deles. Porque assim eles começam a construir, que é a ideia desse método, dessa metodologia que é a construtivista. Então, né, nesse trabalho, tem muito trabalho que é em grupo, né? No nosso caso, a gente dança em dupla. E eu sempre peço para os meus alunos, conversem. Você tá falando com ela, você tá falando com ele, vocês dois estão conversando, né? Porque a ideia é submeter o aluno sempre a pensar, sempre a raciocinar. Por quê? Senão ele fica meramente um reprodutor. E o método tradicional, ele realmente leva você a ser um bom reprodutor e uma boa reprodutora da dança. O método construtivista não, ele leva você a raciocinar e questionar tudo isso que você está fazendo. Então esse é o segundo método que eu estou apresentando para vocês aqui, tá bom? Toma uma aguinha, tá, gente? Rapidão. Ufa! Vamos lá. Terceiro método que eu vou apresentar para vocês é o de Waldorf, tá bom? Isso é uma proposta bem, que a gente chama assim de diferentona, mas ela funciona muito em workshops, elas funcionam muito em aulas abertas, em aulas pontuais, sabe? Mas ela também funciona muito em aulas que são contínuas. Depende muito da didática do professor em levar isso à frente, né? Porque ela é muito bacana, é bem interessante. Porque, para começar, não existe níveis, né? Dentro do método tradicional, você é o quê? Iniciante, básico, elementar 1, elementar 2, intermediário, inter 1, inter 2, avançado, avançado 1 e 2, tarará. Né? Eles dividem. Nesse método, você não. Você não é dividido, você está ali. E ponto, né? Os alunos são divididos normalmente pela idade, entendeu? Então, assim, teoricamente nesse método, a gente coloca alunos que têm a idade próxima e bem parecida para que eles troquem. Porque a ideia do método é realmente conversar com a experiência, certo? Durante esse ensino, o grande fundamental disso, a turma é sempre com o mesmo professor, ou seja, não tem como você se perder dentro disso, porque vai ser sempre o mesmo professor. Então você vai ter o inicial, vamos começar a iniciar na dança, e você vai com esse professor até você chegar no avançado, tá bom? Vocês precisam. E aí a ideia é que eu, como professor, aprenda coisas que estimule o desenvolvimento de outras habilidades nos meus alunos. Então, vamos lá. O que são habilidades, né? O que são habilidades? Por exemplo, criatividade é uma habilidade. Então, eu tenho que ensinar os meus alunos não necessariamente somente a movimentação e não somente entradas e saídas diferentes, colocar ele para refletir. Eu tenho que gerar o pensamento para que ele comece a refletir e criar uma habilidade nova que talvez ele não tenha, que seja a criatividade. E é uma das coisas que eu mais gosto de fazer com os meus alunos, que é colocar eles para criar. Eu gosto muito de trazer músicas e falar assim, dança nessa música. Aí eles me olham assim e falam assim, meu Deus do céu, essa música não tem nada a ver com o que a gente trabalha até hoje. Falar assim, deixa fluir, deixa acontecer.
Vamos criar uma sequência coreográfica para você trabalhar dentro desta música aqui. Aí eu vou lá, crio com eles incrivelmente, eles adoram, acham incrível, eles criam junto e tarará. Aí eu vou lá e troco a música, eu falo assim, agora eu quero essa daqui. Eles ficam surtados, mas ao mesmo tempo eles são obrigados a colocar a criatividade deles em xeque. Porque daí eles têm que começar a resolver aqueles problemas, porque não está mais funcionando como funcionava na outra música. Então esse método é um método que a gente começa a estimular o processo de criação de habilidades, a melhorar as habilidades dos nossos alunos, seja ela comunicação, seja ela resolver problemas, seja ela a criatividade, seja ela persuasão, porque persuasão também é uma habilidade. Então, se você tá ali conversando com a sua dupla e você começa a falar mais e você começa a mostrar que aquele caminho é melhor, mas na verdade aquele caminho é o que você quer, você está trabalhando uma habilidade que é persuadir e não necessariamente é ruim. Liderança é uma habilidade, sabe? Então você começa a trabalhar com seus alunos outras habilidades que fogem à dança, né? Que saem da dança e que são habilidades para a sua vida. Então, é um método bem legal de você estudar. Então, anota aí, se escreve Waldorf, o Waldorf, ou o Waldorf, enfim. Eu já escutei várias pessoas pronunciando de diversas maneiras, mas a ideia é que as aulas sejam bastante diferentes, entendeu? Então, por exemplo, se fosse numa escola normal, o aluno teria aula de astronomia, teria aula de tricô, aula de emoção, aula de meteorologia. Por quê? Essas coisas elas influenciam no fim. Então é a mesma coisa. Um aluno, quando está fazendo aula de dança, você não pode simplesmente ensinar passo. Você tem que dar aula de musicalidade, você precisa dar aula de percepção rítmica, você precisa dar aula de coreografia, você precisa dar aula de elemento cênico, de como que você lida com isso. Você tem que gravar, fazer vídeos para você trabalhar com audiovisual, você gravar você mesmo, você se ver, se observar. Então, assim, a ideia é você sempre trazer elementos para o aluno, né? Eu trabalho com os meus alunos para mexer com percepção musical e rítmica, eu trabalho com desenho, né? Então, e aí vai para um lado também de desenho, psicologia, enfim, todas essas áreas que são afins fazem parte desse meio, desse método, dessa metodologia, para você chegar na onde você quer, que é dançar bem. Montessoriana. O Montessoriana é um ponto-chave dessa metodologia, é o ensino que deve ser completamente ativo, tá? A sua desenvoltura, desenvolvedora no caso, né, a Maria Montessori, ela acreditava que as crianças devem buscar o seu próprio aprendizado, né? Neste caso, o professor existe para auxiliar na eliminação de quaisquer dúvidas que possam existir, né? Ou também ajudar na questão de transposição dos obstáculos, né? Na verdade, esse seria o papel de todos os adultos, né, que existem e que deveriam ajudar as crianças a se desenvolver como pessoas criativas, confiantes e independentes. Então, é um método que foi criado para crianças, mas ao mesmo tempo ele é um método que funciona muito nas aulas de dança de salão e eu também uso ele bastante. Por quê? Esse é um método que ele também fala muito, muito das experiências com os sentidos: tato, olfato, visão, paladar e audição, né? Então, é uma coisa que eu gosto muito de trabalhar, o meio dos sentidos. Ele fala e trabalha muito com isso e também trabalha com jogos, né? Que a gente chama na educação física e na educação pedagógica básica, que são jogos pedagógicos, né? Por exemplo, quando eu dou aula Ai, gente, quando eu tô dando aula em turma, às vezes a gente faz, por exemplo, pega-pega da dança, sabe? As pessoas dançando, dançam um pega-pega. Ou então a gente vai fazer uma atividade de olhos vendados. Ou a gente vai lá e apaga as luzes para os alunos trabalharem com uma outra percepção de visão, sabe? Ou a gente vai e faz uma atividade sobre toque, né? Massagem de batidinha, depois dedinho, depois suave assim, para o aluno se estimular. Então, a metodologia montessoriana,
A ideia dela é que você traga, por meio de diversas maneiras, como professor, o entendimento de quais são os obstáculos para você mesmo e deixe que os seus alunos se desenvolvam. Mas ela também trabalha muito com o método ativo por meio dos sentidos. Então, uma das coisas que eu gosto bastante de trabalhar dentro das minhas aulas é ativar os sentidos dos meus alunos, tá bom? Porque, olha só, vou ler um trechinho do que ela fala aqui, né? Talvez você já tenha usado um jogo, né? Que é para desenvolver a questão do aluno e você só percebeu isso depois que você usou, que esse aluno ficou um pouco mais sensível. Ou seja, você pode estimular por meio de um joguinho o aluno a ele perceber mais o ambiente. E aí ele começa a ser mais o quê? Ativo. E a ideia é você ativar o seu aluno. É você deixar ele, tipo assim, atento, né? E ele começa a ser mais ativo, ele começa a tomar mais decisão porque ele fica mais sensível. Então, a ideia realmente é fazer esse estímulo por meio dos sentidos e de jogos também que são bem legais, né? Freinet. Freinet é a nossa próxima metodologia de ensino que enxerga a criança como parte do todo, né? Ou enxerga o aluno como parte do todo. Sim, ela também estimula a autoconfiança. Por quê? A confiança, tá? Ela vem por meio dos sentidos. A gente só confia no que a gente vê, no que a gente ouve, no que a gente fala, no que a gente sente, entendeu? E no que a gente cheira. Então é por isso que a confiança vem por meio disso. É a autoconfiança, a confiança ela é construída e concebida por meio dos sentidos, tá bom? Por isso que ela estimula a autoconfiança, tá? Eu falo de criança, gente, porque os métodos, eles geralmente, as metodologias também, elas são pensadas na educação pedagógica. Então, as escolas de educação infantil, elas adotam diversos métodos diferentes para elas poderem se destacar dentro do mercado. E aí, cada uma tem um método e isso desenvolve um tipo de aluno, criança, enfim, tá? Vamos lá. Essa metodologia de ensino enxerga a pessoa como parte do todo, né, de uma comunidade e é mais importante do que como um indivíduo singular. Então é uma metodologia que te enxerga ali como parte do bolo. Então ela não te enxerga como um indivíduo sendo o mais importante, né? Por isso o professor, né, ele acredita que para aprender é necessário o trabalho em grupo e a cooperação entre as pessoas. Então, isso funciona muito naquele jogo do escape room, sabe? Onde cada um tem uma função, cada um tem que encontrar alguma coisa, cada um tem que contribuir com o que tem e com o que sabe na dança ou no onde você estiver para você resolver o seu problema, né? Porque só vai funcionar se todos participarem de alguma maneira. E ele acredita tanto nesse método que até a pessoa que não está participando, vamos colocar assim, só o fato da presença dela no meio do todo faz com que outras pessoas se sintam desconfortáveis e ajam por conta dessa pessoa que não está agindo. Então ela é necessária, essa pessoa que não se move, vamos dizer assim, para que as coisas aconteçam, porque isso vai gerar ela sendo a pessoa estacata, ela gera um movimento no todo o grupo e ela é a necessária naquele momento, vamos dizer assim, sabe? Desculpa. É bem comum que as escolas desse tipo levem os alunos para terem aula fora da sala de aula, né? Em outros ambientes que promovam os debates que possam progredir, que sejam capazes de fazer análises. Então isso funciona para mim muito quando eu estou montando coisas para os meus bailarinos em espetáculos, né? Promover experiências em outros lugares de maneiras diferentes, de formas diferentes, para que eles realmente consigam produzir algo em coletivo, juntos, que extraiam. Tá aí o nosso espetáculo chamado Apartamento 901, onde a gente ressignificou toda uma escola, ressignificou os espaços, ressignificou o corpo, e tudo foi construído com um pouquinho de cada um, sabe? Então é um trabalho muito frenetiano que a gente fala, tá bom? Então, assim, para avaliar os estudantes e os professores, consideram o progresso de cada aluno. E é o que realmente acontece em aula. Quando a gente dá aula em grupo, a gente acaba não avaliando necessariamente só o aluno. A gente também avalia a turma. Quando você é professor, você necessita analisar o indivíduo e analisar o todo. Por quê? Porque às vezes a sua turma não está indo bem. Então, às vezes, não é problema da turma.
Às vezes é problema no ensino do professor, na transmissão de conhecimento, enfim. E aí você tem que avaliar o todo, você não pode avaliar só a parte, porque se você for avaliar a parte e se todo mundo tiver ruim, como que fica, né? Então talvez o método aí que você está aplicando não está funcionando muito bem. Então é muito, muito importante você conseguir levar em consideração o todo também para você poder fazer uma avaliação. Às vezes, a grande maioria dos seus alunos está com dificuldade hoje em entender determinada movimentação, eles só estão reproduzindo a movimentação, e eu tenho certeza que se eu pedir para ele dançar com outro aluno, talvez ele não saiba. Então você, professor e professora, quando você está ensinando em turma, você tem que ter a consciência e a certeza que o seu aluno que está naquela turma está aprendendo suficientemente para ele sair daquela aula e conseguir dançar com qualquer pessoa, né? Porque senão, ele só vai estar reproduzindo. Então é uma coisa que a gente precisa sempre estar levando em consideração e refletir sobre pensamento, tá bom? Sobre esse pensamento. A outra metodologia que eu trago para vocês, que é a sexta metodologia agora, é a democrática, tá bom? Essa tem a base como a liberdade, tá bom? Exatamente. O aluno ele pode escolher a atividade que ele prefere fazer de acordo com o que ele gosta. Então, é um método assim, eu não uso muito porque eu não me adapto muito a isso, aonde o aluno chega na escola e fala assim, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, não gosto disso, não gosto daquilo, não acho legal isso, não acho legal aquilo, vamos por este caminho, acho que vai ser mais interessante. E aí a ideia é que você realmente siga o aluno, ele vai dizer para você qual é a melhor forma de se fazer, porque ele é democrático. Então, por exemplo, um aluno que quer aprender, vamos colocar aí física, né? Ele entendendo como funciona a lousa interativa, ele pode dar a sugestão numa aula, entendeu? Então, um aluno que está começando tango, ou um aluno que entende de atividade física, ele pode chegar na aula e falar assim, eu gostaria que fosse mais assim, eu gostaria que fizesse assim, 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 assim. E funciona, gente, funciona, sabia por quê? Porque eu tenho uma aluna que faz aula comigo e é dessa maneira. Ela me conta tudo o que ela quer, aonde que ela quer chegar, o que ela tem que fazer. Eu venho dou as minhas aulas, ela, essa aqui eu adorei essa aula. Na próxima aula, vamos fazer mais 10? Eu falo assim, vamos. Então tá, eu gostei dessa aula aqui também. Não, esse aqui é muito difícil. Tem outro exercício que a gente pode fazer que chegue nesse mesmo resultado? Tem. E eu vou fazendo assim com ela e a gente se entende super bem. Então eu acredito que essa é a maneira mais democrática de lidar com essa aluna, que combina muito com essa metodologia, que é a metodologia democrática. Tá bom? E, aliás, a democrática, gente, não tem teste de saber. Por exemplo, vamos mostrar se você sabe. Vai lá, mostra pra mim. Não tem isso, entendeu? Simplesmente as pessoas fazem e tá tudo bem. A forma que tá sendo feita tá ótima, tá incrível, tá maravilhosa. Tá bom? E aí, tem a freiriana, que é a nossa sétima metodologia, né? Ou seja, a transformação... a transformação é muito importante neste método. Que transformação? A transformação do indivíduo. A freiriana é uma metodologia criada por Paulo Freire. Quem não conhece Paulo Freire, pode procurar ali nos livros. Ele é um pedagogo muito, muito, muito conhecido na área. E assim, ele é top, tá bom? Então, elas adotam essa pedagogia, né, de freiriana, que costuma considerar os aspectos sociais, humanos e culturais de cada aluno ao ensinar. Ou seja, eu não posso dar aula para uma mulher da mesma maneira que eu dou aula para um homem, porque os aspectos sociais deles são diferentes. Eu preciso mudar a minha fala, eu preciso mudar a forma de observar o corpo daquela pessoa, a forma que eu me coloco com aquela pessoa. Eu não posso simplesmente falar da mesma maneira, porque são indivíduos diferentes. As mulheres precisam ser respeitadas, os homens precisam ser colocados no lugar deles também. Então, assim, se existe uma mulher trans, se existe uma travesti na minha aula, se existe um homem trans, se existe um LGBT na minha aula, se existe um negro, se existe uma pessoa que seja obesa, uma pessoa que tenha distúrbio alimentar, enfim, eu preciso levar em consideração
esses aspectos sociais e humanos e culturais dessa pessoa. Porque se existe um estrangeiro na minha aula, eu não posso simplesmente enfiar a goela abaixo o meu conteúdo, porque é assim que é brasileira, é assim que funciona. É necessário levar em consideração o outro. Então, o grande lance da metodologia freiriana é essa, que você... Deficiência também, exatamente. Então, você precisa refletir na forma de falar. Você não pode simplesmente falar da mesma maneira para todos, entendeu? Você precisa aprender mais. Isso faz com que o professor se torne cada vez mais estudioso. E se você é um professor que quer realmente crescer, estude mais, entendeu? Não se barre nesse momento, tipo, ai, não sei o que fazer, vou fazer do mesmo jeito. Você não mude, isso vai te fazer muito bem, tá bom? E a nossa oitava e última que eu separei para vocês, tá bom? É verdade, a freiriana também tem a questão de classes e contexto social, tá bom, gente? Então ele entende muito bem a questão de luta de classes, né? Porque Freire é da educação e da política pública, então ele entende muito essa questão da luta de classe, né? Para que a gente possa realmente lidar dentro dessa aula com determinadas pessoas e você saber exatamente com quem você está falando. Ou seja, você pode ser um professor um pouco militudo, sim, dependendo da classe que você vai estar falando. Seja para você ensinar um pouquinho de militância, ou seja para você mostrar que é necessária a militância no mundo, tá bom? Gente, agora que eu percebi que meu cabelo tá com um chifrinho aqui, ó. Meu Deus do céu, e vocês não falam nada pra mim. Mas tudo bem, vai lá, vai dar certo. O importante é o conteúdo, tá? Vamos lá, não fixa no cabelo, não. E a última que eu separei pra você das 8 é a comportamentalista, tá bom? Que é uma abordagem que tende a passar novos comportamentos para os estudantes e modificar aquela maneira de fazer, né? Os já existentes, de acordo com a sociedade e o contexto cultural a qual essa pessoa está inserida. O que é importante neste método são professores. E neste lugar, eles têm o papel de planejar um ensino que possa maximizar o desempenho de cada aluno. Uma questão que é relevante dentro disso é a chamada recompensa aos alunos como forma de estímulo para aprender cada vez mais. Ou seja, é aquele negócio assim, vamos lançar um desafio para você, se você fizer esse desafio, você vai ganhar tal coisa. É um método, gente. Eu acredito que tem pessoas que saibam usar esse método de várias maneiras, mas eu estou aqui para falar de todos os métodos para que vocês criem o seu próprio método, a sua própria metodologia de ensino, né? E eu só dei uma pincelada e já foi quase todo o meu tempo e eu estou desesperado neste momento, mas tudo bem, vamos seguir. E aí, é assim, eu tinha a ideia de ensinar a fazer um planejamento nessa live aqui, mas já não vai dar mais certo, porque já comeu todo o meu tempo só falando dessas 8 metodologias diferentes. Mas eu queria já dizer algumas coisas para vocês. No dia 5 eu vou fazer uma aula gratuita, tá bom? Agora eu vou falar de 8 passos para você começar a dar aula de dança de salão já com o conhecimento que você tem, começar a conquistar os seus alunos já e começar a quebrar o pau, ganhar grana com isso e sair dessa casinha. Então tá na hora. Então se você quiser participar, se inscreve aqui no meu Instagram, tá? Em algum momento aí tem um link ali na minha bio e você vai poder participar desse grupo, dessa aula que é gratuita. E se você gostou das coisas que eu falei de metodologia agora, eu vou ensinar isso no curso que eu estou fazendo, estimulado pela minha incrível aluna Tainara, que está aqui hoje. Eu vou ensinar o que usar de cada metodologia, no caso, o que eu uso na Luminis, o que eu uso para mim, o que eu aprendi que é bom e ruim de cada metodologia, para que realmente você possa aproveitar. Então, no final dessa aula que eu vou dar, eu vou trazer os 8 passos para você começar a fazer, e eu tô montando um curso agora realmente mais aprofundado para as pessoas que querem realmente se especializar e começar agora. Então, no final dessa aula gratuita que eu vou dar, eu vou abrir vagas para quem quiser fazer parte do meu curso e com certeza também vou abrir já de antemão aqui 5 vagas para as pessoas que quiserem se inscrever antecipadamente no meu curso lá na hora, tá? Quem ficou quase uma década parada faz como? Assiste todas as minhas lives de hoje a sexta-feira e se inscreve na minha aula, Helena, que você vai amar.
Porque assim, é igual andar de bicicleta. E agora a gente tá num momento muito bom de andar de bicicleta porque a gente precisa voltar a aprender, tá bom? A gente precisa voltar a estudar. E esse momento de estudar é o mais importante para a gente poder, quando voltar deste período de pandemia, já voltar com tudo, mas ao mesmo tempo eu já vou começar a estimular as pessoas a trabalhar com o método online nesse curso e eu vou mostrar as ferramentas que eu já estou usando, por exemplo, que tipo de aplicativo que eu estou usando para edição, como que eu faço enquadramento de câmera, qual conteúdo que eu mando para o aluno, por que que eu faço... Enfim, gente, tem muita coisa que eu estou planejando para esse curso. Então eu vou dar aula dia 5, uma aula gratuita, e no final desse curso, dessa aula, eu vou abrir vagas para esse curso que eu estou montando, de você se tornar um professor, uma professora de dança de salão e começar a conquistar os seus alunos imediatamente, tá bom? Vamos lá. Agora eu separei algumas coisas para vocês para falar de planejamento e não perder o tema que a gente colocou aqui também, tá? Que é o que não pode faltar no planejamento de suas aulas. Óbvio, o que eu tô falando aqui vai ser bem superficial, porque eu pretendo deixar grande parte do conteúdo que é um pouquinho mais refinado, que é para realmente quem quer vai estar lá naquele curso. Mas se você escutar agora o que eu vou dizer, só isso aqui já vai ser o suficiente para você começar, se você tiver garra e determinação para começar, tá bom? Então, cada um tem a sua forma de se organizar, tá? Então, assim, vai de vocês verem a melhor maneira para vocês. Mas eu separei aqui. É isso aí, tem que ter, uai. Não precisa brigar não, gente. Tem vaga pra todo mundo, vai dar certo. Mas tô começando nisso, então assim, eu não vou abrir muitas vagas porque eu tô começando, então eu também quero entender como que vai funcionar, né? Tô aceitando o desafio da Tainara aí, então é mais ou menos pra isso. Então assim, o que que não pode faltar na sua aula, né? Dentro de um planejamento? Eu queria muito, eu vou tentar falar amanhã, não sei se vai caber dentro do meu cronograma, mas você tem que ter um jeito próprio de se organizar, sabe? Por quê? O que que acontece? Muita gente vem com métodos para você se organizar. Ah, faça assim, faça assado, tararararará. Não. Você tem que ter um método, um jeito próprio de se organizar. Eu sou o professor do caderno, né? Eu mostrei ontem na minha live, não vou pegar agora, senão eu vou derrubar tudo que tá aqui na minha frente. Mas o meu caderninho tá ali. O meu método de me organizar é ter um caderno, né? Tem professor que anota tudo no próprio celular. E tem professor que não anota, e que para ele tá tudo bem, porque a quantidade de alunos que ele tem é pouca e ele consegue guardar tudo na cabeça as informações do que ele está ministrando. Então, tem o seu jeito próprio de se organizar. Você encontrando a sua peculiaridade, a sua particularidade dentro da sua organização, vai fazer com que você realmente consiga atingir o melhor resultado. Só que você precisa entender isso. Por quê? Não existe um certo e um errado dentro de um método de organização, né? De uma rotina profissional. Cada um constrói a sua própria rotina. Cada professor precisa descobrir realmente as ferramentas melhores para você utilizar e que se encaixa com o seu estilo de trabalho. Não tem como eu dizer necessariamente são essas. Mas o que eu estou fazendo aqui é apresentando várias para que você escolha a sua, tá bom? Planejamento, gente, precisa de uma coisa chamada antecedência, tá? Então, assim, você precisa antecipar o seu planejamento, você precisa prever. Então, quando eu dou aula para o meu aluno na sexta, ou na sexta mesmo, pós-aula, ou no outro dia, no início da semana também, sábado, domingo, segunda, eu tenho que parar um tempo, eu preciso parar um tempo, eu faço isso, e eu vou lá assim, bom, deixa eu ver o que que eu vou dar para minha aluna tal. O que que eu vou dar para minha outra aluna? O que que eu vou dar para aquela dupla? E aí eu vou planejando as minhas aulas e eu imagino o que vai acontecer. Por quê? Aí eu deixo lá escritinho no meu caderninho, as minhas alunas sabem que eu deixo escrito lá e fico mexendo naquele caderno a aula inteira, porque eu deixo pré-pronto, porque senão eu esqueço, é a primeira coisa, né? E também para que eu pare um momento como professor e pense nos meus alunos individualmente, cada aluno da forma de melhor atingi-los, da melhor maneira de trazer um conteúdo eficaz para ele, para o conhecimento, para a dança dele. Então é muito importante você planejar, e isso tem que acontecer com antecedência, porque daí quando você decide o que você vai ministrar, você ainda tem um tempo e um período para você assim respirar um pouco, falar assim, ok, agora, será que é isso mesmo? Tô bem, acho que eu vou acrescentar mais alguma coisa, vou tirar alguma coisa. Então fica muito nesse lugar de você conseguir fazer esse planejamento, para você ter um tempo hábil de mudar ou não mudar, tá bom?
Reserve o espaço para você dar aulas. O que é reservar o espaço? São dois pontos para mim. Como professor e professora de dança de salão, você precisa reservar o primeiro espaço. Tempo. A hora que você marcou com seus alunos, a hora da sua aula é o horário da sua aula. Então, meia hora antes você tem que estar disponível e meia hora depois também. Por quê? Porque é necessário você chegar antes no espaço da escola que você vai trabalhar, ou se você dá aula em casa, ou se você dá aula na casa do aluno, você sempre chegar um pouquinho antes, para quê? Para que você se organize, você veja se o som está tudo bem, se está tudo certo, se está tocando, se a pista está limpa, se o espelho está tudo certo. Óbvio, não é para você limpar e fazer nada, a não ser que você, né, dê aula na sua casa e você vai ter que limpar tudo para você poder receber da melhor forma possível. Mas para você ver se está funcionando o seu celular, para não vai ter nenhum problema, nenhum imprevisto, sabe? Para tocar as músicas bonitinho, para você, se você for fazer uma atividade, testar se o material tá ali, se tá funcionando, se vai dar certo. E você se acalmar, dar uma repassada no planejamento e receber os seus alunos, né? Então, é muito importante você reservar este tempo, né, para que você possa realmente fazer isso. E reservar o tempo pós também. Por quê? Porque quando termina a sua aula, se você sai correndo, você acaba não conseguindo trocar com os seus alunos uma informação legal. Então é importante você ficar um pouco depois da sua aula, conversar um pouco com os seus alunos, trocar uma ideia com eles, conhecer um pouco mais sobre eles, fora a aula, sabe? É um momento muito importante, tanto para você quanto para os seus alunos. Então, reserve o espaço e o tempo para você também, tá bom? Outra coisa, como eu já falei também, é a organização do espaço. Por quê? Porque quando o aluno chega na escola, ou ele vai chegar na sua casa para fazer aula, ou você vai chegar na casa dele, a organização do espaço é imprescindível. Isso manda muito no seu trabalho. O aluno tem que se sentir muito acolhido naquele espaço e ele se sinta assim pleno para poder executar da melhor maneira possível a aula dele, que ele se sinta confortável, que ele se sinta, que ele saiba aonde está a água, que ele saiba onde é o banheiro, que ele saiba que ele tem uma troca com você ali, que os objetos que ele trouxe para a aula estão num lugar seguro. Então, assim, organizar o espaço, deixar o ar-condicionado ligado ou o ventilador ligado, deixar tocando uma música ambiente para o aluno ser recebido é uma coisa muito incrível, muito boa, que ajuda muito você a melhorar como professor e professora. Deixa eu ver, me escreveram um negócio aqui. Eu achei incrível que a professora criou um caderninho para cada aluno. Ela tinha os objetivos pessoais e a professora todo mês entregava uma rotina de acordo com a demanda. Olha só, é uma boa ideia. É uma ideia bem interessante trabalhar com rotinas. Então, entra dentro de uma daquelas metodologias que a gente estava falando ali atrás, né? A Cristiane é professora de poli, tá, Helena? A Helena é minha amiga de Belo Horizonte, gente. Eu conheci ela em Belo Horizonte. Ela já dançou dança de salão, que eu sei, porque eu já dancei com ela. A gente dançava no grupo Primeiro Ato, na escola do Primeiro Ato. E ela arrasa também nas balls, no Vogue, no WEC. E assim, ela tá num clipe incrivelmente. Eu reencontrei a Helena na internet, porque ela tá no clipe de um cantor que é da nossa cidade, né? E ele fez um clipe em parceria com ela. E aí muita gente ela tava comentando que o espaço que estava sendo gravado ali não era o Mineirão, era o Morenão. E aí eu comecei a conversar com ela e a gente retomou essa amizade tão antiga e tão carinhosa que eu gosto muito de ti, Helene, morro de saudade de você, de Belo Horizonte, de toda a nossa história, tá? Mas vou continuar aqui, senão acaba meu tempo, tá, gente? Gracinha demais. Então, assim, compartilhar o planejamento. É importante quando você chegar na sua aula, você dizer para os seus alunos o que você vai fazer. É importante falar assim: oi, gente, boa noite, tudo bem? Hoje nós vamos trabalhar o 2 e 2. Hoje nós vamos trabalhar o giro de tango. Hoje nós vamos fazer a cadeirinha. Hoje nós vamos ensinar o crossbar com giro. Enfim, você dizer para o seu aluno o que ele vai fazer, mesmo que necessariamente ele não saiba o nome, ele não saiba o que é importante porque você diz o que acontece. Você vai dizer o nome do passo, você vai dizer o nome da estrutura que você quer dar, enfim. Mas você está compartilhando com ele algo que você tinha conhecimento. Porque pensa, você chega para fazer aula, o professor não troca uma informação com você, ele começa a ensinar e você não sabe nem para onde você está indo. É uma coisa é muito estranha, então não funciona. Então, assim, compartilhe com os seus alunos e com a turma o seu planejamento que você pensou, porque isso faz uma diferença muito grande. Pode parecer bobo, mas faz uma diferença muito legal, tá bom? Então, assim, definir tarefas para os alunos é uma coisa muito legal, muito bacana mesmo. Por quê? Vamos supor,
Vamos lá, gente, dancem. Eu vou colocar uma música para vocês dançarem. E aí você define uma tarefa que é dançar. E aí o aluno vai começar a dançar e aí você faz o quê? Você dá uma volta, você olha ele, você observa ele de outros ângulos, você mostra que você tá ali observando ele executar essa tarefa, né? Isso faz com que o aluno se empenhe mais na tarefa, porque se você só manda a tarefa e vira as costas, o aluno, ele fala assim, o professor não tá muito afim de ver o que eu tô fazendo, então vou fazer o que eu acho, é isso mesmo. E aos poucos ele vai começar a se desestimular. Então quando você incentiva uma tarefa, é muito bom porque o aluno se sente desafiado a fazer determinadas coisas. Então olha só, tá escutando essa música aqui, ó? Tem isso aqui. Então quando acontecer isso aqui, eu quero que você me mostre um conhecimento técnico que represente essa musicalidade. E aí o aluno tá ali fazendo, e aí você tem que estar observando. Por quê? Porque ele vai se sentir querido, ele vai se sentir observado. E quando ele se sente observado, ele faz com muito afinco e ele realmente se dedica a fazer aquela aula. E o resultado dele sempre é muito melhor do que se você não estivesse observando. Então, assim, estimule os seus alunos a realizar pequenas tarefas durante a aula, para que eles realmente consigam chegar em outro lugar e transpor e crescer, que eu acho que é uma coisa bem legal, tá bom? Preveja atividades extras. Por quê? Porque às vezes você planeja uma coisa e ela acaba muito rápido. E aí você tem uma hora de aula e em 20 minutos já acabou a aula que você tinha planejado e você já não sabe o que vai fazer. E se você não tem uma bagagem de muitas movimentações, de muitos conhecimentos, é muito legal você deixar planejado ali o seu plano B e o plano C também. Porque às vezes o plano A acontece de uma forma muito rápida. Então, assim como pode ser que o plano A não aconteça e você fique frustrado porque o plano A não aconteceu, mas às vezes é muita dificuldade do aluno e outras questões e tal, mas às vezes pode acontecer do plano A acontecer muito rápido. Então, você tem que ter um plano B em manga ali, guardadinho, para que você preveja exatamente uma atividade extra, porque isso pode te salvar em um momento assim que não sei o que fazer. Não. Você sempre vai saber o que fazer, porque se terminou o A, vai ter o B. Se terminou o B, vai ter o C. Então, assim, esteja preparado sempre para essas ocasiões. Como disse a Tainara, prever atividade extra é tudo, tá bom? Troque ideias no seu ambiente de trabalho. Então, se você é um professor que dá aula em escola, conheça a equipe que você trabalha, conheça os outros professores, conheça os funcionários, conheça todo mundo. Troque ideia porque é legal você interagir com a coordenação pedagógica, com a direção, você entender mais sobre os fundamentos da escola, sobre a missão, sobre a visão, para você tá mais enquadrado dentro disso e você entender mais como está funcionando aquela máquina. Se você é uma pessoa que da aula particular na casa do aluno, entenda como funciona a rotina da família, entenda como que funciona o momento que você está dando aula ali, quando você... Eu, por exemplo, já dei aula na casa de alunos durante muito tempo, então era muito importante eu entender a rotina dos meus alunos, que horas que eles chegavam, que horas que eles saíam, quanto tempo eu podia, por exemplo, prolongar uma aula, ou se eu não podia prolongar. Então, é muito importante você entender esse lugar. E no caso de turmas com diferença de aprendizagem entre os alunos, atividades diferentes em uma mesma turma funcionam? Funcionam da seguinte maneira, tá? É uma boa pergunta. A atividade, por exemplo, vai ser eu passar esse negocinho aqui, que é um negócio de copo, pro lado de cá. Então, essa é a atividade. O aluno que é iniciante e tem mais dificuldade, não necessariamente iniciante, mas os que têm mais dificuldade, você pode estar mais próximo a eles e você pode estimular mais eles a fazer com calma a passagem de um lado para o outro. Os alunos que têm mais facilidade vão fazer a mesma passagem, só que agora eles têm que fazer a passagem assim, agora eles têm que fazer a passagem assim, agora eles têm que fazer a passagem jogando, entende? Você faz a mesma atividade para todos os alunos, só que os que têm mais facilidade você pede algo a mais, entendeu? Você pede algo que seja, que realmente desafie esse aluno a fazer. E talvez se você pediu algo que aquele aluno não esteja conseguindo fazer, você vai lá e diminui a intensidade também do que está sendo pedido. Então, assim, a sua atividade ela pode ter vários graus de intensidades e de dificuldades. E isso faz com que você consiga ministrar a mesma atividade para pessoas diferentes, tá?
Exatamente, tem que ter uma sensibilidade para perceber isso, não adianta. Por isso que eu falo, você tem que estar sempre olhando, né, o seu aluno quando ele está na execução da tarefa. Vamos lá. E, por fim, porque tá acabando já o meu tempo, eu não vou ter muita coisa para falar, eu queria falar assim que você tem que ser um professor e uma professora que pense grande, tá? Isso tem que constar no seu planejamento, tá? É preciso você ter uma visão do conjunto para você poder planejar, por exemplo, uma rotina diária. Se você sabe onde você quer chegar com o seu aluno, o que ele quer dançar, sabe? Pense grande, você fala assim, bom, eu quero que o meu aluno esteja dançando muito bem, e muito bem para mim significa todos esses passos, então eu vou colocar todos esses passos aqui e eu vou começar a destrinchar ele dentro de uma rotina diária, sabe? Você precisa buscar mecanismos de registros que ajudem neste sentido, tá bom? Então, por isso que, por exemplo, eu tenho um caderninho, se você vai usar computador, porque é muito difícil de você guardar. Pensa, eu tenho 25 alunos particulares. Se eu tivesse que lembrar aonde eu quero que todos os meus alunos cheguem, na hora que me perguntam, eu posso me embananar e me perder, e isso faz com que o meu aluno se sinta assim, nossa, talvez você não goste tanto assim de mim, porque alunos às vezes têm complexo. Então é muito importante você pensar grande por você e pelos seus alunos, porque isso faz com que você realmente consiga atingir o objetivo, você ruma para um objetivo. Não só você, mas você mostra para o seu aluno também onde ele vai chegar, o que você espera dele, onde você quer que ele chegue. Isso te motiva e mostra que existe um caminho a ser trilhado e que você é a pessoa que vai ser o mentor desse aluno neste caminho, certo? Gente, eu tinha muito mais coisas para falar com você. Mas uma hora é muito pouco. Eu separei muita coisa pra falar de dica, de coisas. É isso, entendeu? Mas que bom, meu plano A, meu plano B, meu plano C estão funcionando. Essas foram as dicas de hoje para vocês a respeito de método, metodologia e planejamento. Amanhã eu venho com uma nova live às 9 horas da noite, falando sobre várias outras coisas também. E aí vocês vão ter que acompanhar nos meus stories, porque lá eu vou divulgar qual que vai ser o tema da minha live amanhã, para que vocês não fiquem tão ansiosos assim. Tá bom, gente? Muito obrigado. Se você acha que essa live foi legal, curte, comenta e compartilha. Deixa ali no final da minha live o que você gostou, quais foram as sacadas, quais as metodologias que você mais gostou, quais as dicas que você mais gostou, o que você teve de insight que foi bom, que vai fazer diferença para você. Escreve ali nos comentários, isso ajuda também mais pessoas verem. Ou você também pode mandar essa live para alguém que não viu, que você acha que pode ser muito importante, muito interessante, tá bom? Eu espero realmente estar conseguindo ajudar as pessoas que querem começar a dar aula de dança de salão. Eu gosto muito de ensinar, eu me coloco mais uma vez à disposição aqui. Para quem quiser conversar, trocar ideias, estou aqui sempre para poder ajudar e facilitar esse caminho que é tão complexo para as pessoas que ainda não sabem o quão delicioso ele é, tá bom? Um prazer estar com vocês aqui. Espero vocês amanhã às 9 horas da noite aqui na minha live também, tá bom? Beijo e até lá!